Olá pessoal, tudo bem? Vamos fazer um videozinho extra de genética. Como a gente combinou na última aula, o sistema de herança sanguínea eu deixaria para uma aula extra, por ser um conteúdo importante e que demandaria um pouquinho mais de tempo. Então vamos lá entender como se dá essa herança genética do tipo sanguíneo. Eu vou apresentar para vocês esses dois grupos de tipo sanguíneo, o sistema ABO e o sistema RH. Então quando a gente faz um exame de sangue para saber o nosso tipo, ou a gente é A, ou B, ou O, ou AB, e ainda, ou a gente é positivo, ou a gente é negativo, tá? No sistema ABO, tem essa tabelinha mostrando duas coisas. Na primeira coluna, aparece o tipo sanguíneo. O tipo sanguíneo pode ser A, pode ser B, pode ser AB ou pode ser O. Gente, se é tipo, se é o que aparece no sangue, aparece no exame de sangue, a gente fala. Se é característica, a gente fala que se trata do fenótipo, tá? Então, tudo que é característica, tudo que é visível, mesmo que seja através do exame, é fenótipo. Na outra coluna estão os alelos envolvidos. Então, lembrem que para todas as características que a gente vai apresentar, a gente vai ter dois alelos para a mesma característica. E a interação entre esses dois alelos, ela se dá ou por dominância e recessividade, então quando um alelo domina o outro e só aparece uma característica, ou por codominância, que é quando ambos seriam dominantes e quando eles se encontram, eles se misturam, ambos se mantêm, ambos aparecem e a gente fala que é codominância, tá? Então, a gente tem aqui, para o tipo de sangue A, nós temos duas possibilidades. Hoje a gente tem aqui um homozigoto, então alelos iguais, determinando o tipo A, ou a gente tem aqui um heterozigoto, que é um alelo dominante, que é o Izão-Azão, e o alelo recessivo, que é o Izinho. Gente, o Izinho é referente ao sistema de ao tipo de sangue O. Só que quando um alelo do tipo O se mistura com um alelo do tipo A, o alelo do tipo A, ele é dominante, então é ele que vai aparecer. E o tipo O vai ficar lá escondidinho. Tá lá, mas ele não se manifesta. O tipo sanguíneo B, da mesma forma, tá? Então ele tem o homozigoto e o heterozigoto, ambos expressam o tipo B. O tipo AB, gente, olha aqui, ó. Codominância. Nós temos dois dominantes que, quando eles se encontram, ambos se manifestam. E ainda o tipo O, só existe essa possibilidade, então, de alguém ser do tipo O, é quando ele é um homozigoto, então os dois são iguais, homo vem de igual, recessivo, tá? É a única maneira de alguém ser do tipo O. Certo? E se a gente está falando de alelo, se a gente está falando de coisas que resultam em alguma coisa, né? Os alelos, eles vão determinar o fenótipo, mas nem todos vão aparecer. Então a gente fala em genótipo. Gente, uma coisa que é importante vocês não confundirem. O sistema ABO, vocês veem que tem 3 tipos de alelo possíveis, tá? Mas uma pessoa, ela nunca vai ter 3 tipos de alelo, 3 alelos para uma mesma característica. Vão ser sempre só 2, tá? Se alguém tiver 3 alelos para uma determinada característica, é uma anomalia genética, isso vai gerar um problema, tá? Então, apesar de você falar sistema ABO, são 3 alelos, cada pessoa só terá 2 alelos referentes a essa característica, certo? Vamos para o sistema RH. O RH ou é positivo ou é negativo, então é mais simples, né? É mais direto, é semelhante à primeira. Ambos têm a ver com a primeira lei de Mendel. Mas o sistema RH, ele está mais parecido, é mais simplesinho, tem só 2 alelos existentes. Ou Rzão ou Rzinho. O Rzão, que é o positivo, ele é dominante. Então, para ser RH positivo, a pessoa pode ser o homozigota, então Rzão, ou heterozigoto, Rzão, Rzinho. Para a pessoa ser RH negativo, obrigatoriamente tem que ser homozigoto recessivo, certo? Seguindo então, entendendo um pouquinho mais sobre o sistema ABO. O sistema ABO, ele está relacionado com proteínas,
desenhos aqui, as bolinhas roxas e os quadradinhos azuis, são representações de proteínas que existem nas membranas das hemácias. Lembra, né? Hemácias são células sanguíneas importantíssimas, responsáveis pela oxigenação do corpo. Na membrana dessas células existem proteínas. E dependendo do tipo de proteína, vai ser um tipo de sangue. Então, aqui representado por bolinhas, estão as proteínas do tipo A. Aqui está em inglês porque eu peguei uma tabela do inglês, mudei a frente, não mudei ali em cima, mas tranquilo, fácil de entender igual. O tipo B, o tipo sanguíneo B, está representado por essas proteínas quadradinhas azuis. O tipo AB, gente, olha aqui o que eu falei, mistura, tá? Então, tem ambas as proteínas. E o tipo O é a ausência dessas proteínas na membrana, certo? Vamos adiante. O que isso significa? Significa que o corpo que tem hemácias com essas bolinhas rosinhas que representam o tipo A, elas possuem no plasma do sangue anticorpos ou aglutininas, esse nome às vezes aparece, é importante, anti-B. Ou seja, se no corpo de alguém que é tipo A, tipo sanguíneo A, for derramado, for colocado tipo sanguíneo B, vai ter uma reação como se você estivesse sendo invadido por bactéria, por fungo, por vírus. Vai ter uma reação imunológica do corpo. E esses anticorpos anti-B vão atacar aquele sangue do tipo B que está entrando e vai gerar uma reação inflamatória. Tá? É por isso que não pode uma pessoa do grupo A receber sangue do tipo B, tá? E vice-versa. Então, no sangue tipo B, o que você tem? O anti-A, certo? Então, você tem anticorpos, aqui representado por esses desenhos. Esse anti-A encaixa perfeitamente nessa bolinha e gera uma reação do organismo, uma reação de rejeição. O sangue do tipo AB, gente, como ele possui os dois tipos de proteína, ele não possui nenhum tipo de anticorpo. Por isso que ele é receptor universal. Ele recebe de todo mundo. Ele não vai produzir uma reação de rejeição, porque ele não tem anticorpo, tá? Então, por isso que o grupo AB é receptor universal. E o grupo O, desculpa, o grupo O, ele vai ter anticorpos tanto para A quanto para B, tá? Ou seja, ele não pode receber nenhum tipo de sangue diferente. Então, ele não pode receber A, ele não pode receber B, ele não pode receber AB. Ele só recebe dele mesmo, no caso de transfusão de sangue. Ao mesmo tempo que, ele não tem nenhum tipo de proteína. Então, ele pode ser recebido por todos. Se você pegar um sangue do tipo O e dar para uma pessoa de qualquer um dos outros grupos, não vai haver reação, porque não há proteína para desencadear reação. Por isso que as pessoas do tipo O são doadores universais que a gente fala, tá? Seguindo adiante, ainda tem uma coisa chamada antígeno. Às vezes esse nome aparece, é bom vocês darem uma estudadinha, uma gravadinha nesse nome. O antígeno é a própria proteína, tá? Então, o tipo sanguíneo A possui antígeno A. O grupo sanguíneo B possui antígeno B. O AB possui antígeno AB e o O não possui proteína. Se ele não possui proteína, ele não tem nenhum tipo de antígeno. Tá? Essa é a lógica. Então, a partir disso que se determina quem pode doar sangue para quem, certo? Vamos adiante. A questãozinha que tinha ido no Instagram para vocês é a seguinte. Um jovem suspeita que não é filho biológico de seus pais, pois descobriu que o seu tipo sanguíneo é ORH negativo. O de sua mãe é BRH positivo e de seu pai é ARH positivo. As condições genotípicas que possibilitam que ele seja realmente filho biológico de seus pais é que
e aí dá diversas possibilidades. Mas vamos lá. Se é condição genotípica, a gente está falando dos alelos. Quais são os alelos possíveis envolvidos aí? São esses, tá? Então, aqui, nesse primeiro quadradinho, tem os alelos relacionados ao sistema ABO. Nesse segundo aqui, relacionado ao sistema RH. Vamos lá. O jovem, ele é O negativo. Gente, o que é o O negativo? A única forma de ser O negativo é ele ser Izinho, Izinho, Rzinho, Rzinho. Então, vamos lá. Aqui está localizado o filho, tá? O filho é isso aqui. Ele é homozigoto. Izinho, Izinho, Rzinho, Rzinho. A mãe dele é BRH positivo. Qual que é a possibilidade da mãe ser B? Estando nessa segunda linha. Então, aqui está a mãe. A mãe poderia ter essas duas possibilidades, essas duas composições. É positivo, então, está aqui, né? Essas duas possibilidades. O pai é A positivo. O pai obrigatoriamente tem que estar aqui na primeira linha, né? Porque tem essas duas possibilidades. E também, se ele é positivo, da mesma situação da mãe. Ou ele é Rzão, ou é Rzão, Rzinho. Tá. Essas são as possibilidades. A pergunta é, de que forma que o ser, que é ORH negativo, pode ser filho dessas pessoas? Quais os genótipos que esses pais deveriam ter? Pois bem, a única forma do filho ser Izinho, Izinho, é que o pai e a mãe sejam heterozigotos para o sistema ABO, tá? Em relação ao sistema RH, da mesma forma, a única forma do filho ser Rzinho, Rzinho é que ambos os pais sejam heterozigotos. Vamos lá. Alternativa A. O pai e a mãe sejam heterozigotos para o sistema ABO e o fator RH. A alternativa correta já está aqui, a gente já mata de cara. É a alternativa A, certo? Então, é bem simples. Para vocês terem alguém com características, com fenótipos recessivos, é só se ambos os pais sejam heterozigotos. Não tem outra forma, né? Porque os pais, eles sendo os pais de fenótipo dominante, a única forma é eles serem heterozigotos. Vamos adiante. A segunda questão que a gente postou para vocês é o seguinte. Uma mulher deu à luz o seu primeiro filho. E após o parto, os médicos testaram o sangue da criança para a determinação de seu grupo sanguíneo. O sangue da criança era do tipo O positivo. E, imediatamente, a equipe médica aplicou na mãe uma solução contendo anticorpo anti-RH, uma vez que ela tinha o tipo sanguíneo O negativo. Tá? Qual a função desta solução de anticorpos? Então, gente, eu vou dar uma explicadinha para vocês o que acontece. Tem uma doença chamada eritroblastose fetal. Quando uma mulher é RH negativo, então, ou ela é A negativo, ou B negativo, ou AB negativo, ou O negativo. Quando o filho dela for RH positivo, pode acontecer a primeira gravidez não tem problema, ela corre normalmente. Mas quando do parto, pode ocorrer de alguns fragmentos, algumas hemácias do feto passarem para o corpo da mãe. Se isso acontecer, a mãe vai produzir anticorpos para esse fator RH negativo do feto. Desculpa, para esse RH positivo do feto, tá? Então, a mãe vai produzir anticorpos, só que a criança já vai ter nascido, então não é um problema. Porém, numa segunda gravidez, se a criança for novamente RH positiva, esses anticorpos que a mãe produziu, que ficaram na memória imunológica dela, podem causar a morte dessa criança, podem causar um aborto, tá? Então, o que se faz? Quando qualquer mulher que engravide, que tem fator RH negativo, assim que a criança nasce,
é feita uma testagem, se essa criança for RH positiva, é feita uma injeção, é aplicado anticorpos nesse corpo da mãe para eliminar essas células fetais, tá? Por quê? É diferente de vacina. Quando você vacina uma pessoa, você aplica antígenos, você aplica fragmentos do organismo que você quer que aquele corpo tenha memória imunológica. Nesse caso, se equivaleria a um soro, por exemplo. Você aplica já o anticorpo pronto para eliminar aquelas células fetais de forma a não formar memória imunológica na mãe. Esse é o objetivo, tá? Dessa forma, quando a mulher tiver a segunda gravidez, não terá memória imunológica. E aí, se a criança for RH positivo, vai ser como se fosse a primeira gravidez. Não vai haver problemas, tá? Então, essa é a lógica. E a pergunta era exatamente sobre isso. Então, qual que é a função dessa solução de anticorpos, desse soro que está sendo aplicado na mãe? Modificar o fator RH do próximo filho? Não, gente, isso é impossível. Porque fator RH é determinação genética. Nós não podemos mudar informação genética, tá? Isso não existe. Totalmente errado. Destruir as células sanguíneas do bebê? Exatamente essa que está correta, tá, gente? Destruir as células sanguíneas que possam ter ficado no corpo da mãe. Vamos ver as outras alternativas para ver por que não podem estar certas. Formar uma memória imunológica na mãe? Não, gente, isso é justamente o que a gente não quer. Formar memória imunológica, porque causaria um aborto. A D. Neutralizar os anticorpos produzidos pela mãe? Não, a ideia é que ela sequer forme anticorpos, tá? Porque se ela formar e ela já tem memória imunológica, daí não adianta mais. É que não dê tempo para o corpo da mãe identificar esses corpos estranhos. Essa é a lógica. E promover a alteração do tipo sanguíneo materno. Essa aqui é igual à primeira, modificação genética. Não existe, a gente nunca vai modificar informação genética. Então, a correta é a B, destruir as células sanguíneas do bebê. Certo, gente? Então, era isso que eu tinha para passar para vocês de herança sanguínea. Qualquer dúvida, eu permaneço à disposição. Deem uma revisadinha nos conteúdos, nos conceitos da genética, do que é dominante, o que é recessivo, o que é homozigoto, o que é heterozigoto, porque são conteúdos fáceis, são bastante cobrados, então a gente não pode dar bobeira, a gente não pode errar essas coisas mais simples, né? Vocês veem que essa questão de homozigoto, heterozigoto, recessividade, ela cai em diversas questões de diversas formas. Então, deem uma boa revisadinha, bons estudos e até a próxima aula.